Olá, pessoal. Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira celebramos a festa dos Santos Inocentes, pedindo ao Senhor que nos favoreça em nosso testemunho cotidiano em favor da vida e da dignidade humana. Então, a primeira leitura está em 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 9, depois o capítulo 2, versículo 1 a 2. 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 9, depois o capítulo 2, versículo 1 e 2. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos como trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Enganamo-nos a vós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, aqui nessa primeira leitura, né, 1 João capítulo 1, versículo 5 a 10, e depois o capítulo 2, versículo 1 e 2, né, na primeira leitura, hoje nós lembramos dos santos inocentes, né, nós fazemos memória de todos os irmãos e irmãs que são violentados, né, já no ventre materno, mas também os que por falta de dignidade e oportunidade desde a infância experimentam os flagelos e percalços, né, próprios da vida em uma sociedade cada vez mais individualista e egoísta. Então, as leituras dessa liturgia acenam para uma mudança de comportamento radical dos que desejam ser cristãos de verdade. Em Deus não há trevas, e aqueles que pertencem a Ele precisam caminhar iluminados pela luz que provém dele, desvencilhando-se totalmente das realidades de opressão e morte que circundam o mundo, mas sobretudo com um olhar atento aos mais frágeis e inocentes, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 2, versículo 13 a 18. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 18. E tendo naquele tempo, depois que os magos partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira pelo profeta Jeremias, que disse: inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Então, José, atento à voz de Deus, parte para o Egito no intuito de garantir a vida e a segurança de Jesus devido à ira de Herodes. Então, a sociedade também precisa de pessoas atentas ao apelo de Deus para que as crianças, adolescentes e jovens tenham espaço de vida, saúde e dignidade humana, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.